Olá, está no ar mais um Podes Crer, o podcast onde nós trataremos sobre as coisas do cotidiano com uma visão, uma cosmovisão cristã. Eu sou Roberto Lopes e hoje você pode crer. Oi, gente, eu sou Miriam Matos e nós somos os apresentadores do programa Podes Crer. Hoje nós estamos entrevistando a nossa primeira mulher do programa. Fizemos o programa com alguns homens e agora nós estaremos entrevistando Ilma Zara, esposa de pastor, também vocacionada, chamada para trabalhar como auxiliadora na Igreja Presbiteriana, hoje em Piatã. Muito bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito privilegiada, né? Eu confesso que não estou muito à vontade aqui, porque eu não sou muito boa no uso das palavras, mas para mim foi um prazer ser convidada por vocês. Vamos lá, Ilma, primeira pergunta, como é atender às expectativas, às cobranças, às vezes até exageradas, de algumas pessoas da igreja por ser mulher de pastor? Bem, realmente não é fácil, né? Você fica na mira de muitas pessoas, né? Elas esperam de você como se você fosse um modelo, né? Para que as outras pessoas podem seguir. Mas no começo eu achava bem difícil, porque realmente eu agia querendo alcançar esse objetivo da expectativa dos outros. Mas eu percebi que, na verdade, nós temos que agir como uma pessoa cristã, como qualquer outra pessoa cristã, e você agindo como uma serva do Senhor, você estará alcançando esse objetivo, né? De qualquer forma, sendo mulher de pastor ou não. Então, se você realmente quiser agradar a Deus, você também estará alcançando esse objetivo ao mesmo tempo. Além dessas expectativas, as exigências, também surge algo que talvez seja muito difícil para algumas mulheres de pastor. O fato de perder um pouco da identidade, de se tornar a esposa de pastor, perde o nome, perde a identidade. Como é que você vê essa situação? Sim, para mim foi difícil, principalmente no ponto da profissão, né? Porque muitas vezes todos nós temos um sonho de uma profissão, de conquistar alguma coisa assim na vida. E eu tive até concursos, né, que passei e cheguei a trabalhar, mas tive que deixar para trás por conta do ministério. Então, realmente isso é um pouco difícil, né? Então, realmente pesa para a gente como mulher, como realização profissional na vida da gente. Mas quando realmente olhamos os planos de Deus e entendemos que são maiores do que o nosso, né, e colocamos isso em primeiro lugar, aí tudo fica mais leve e realmente fica prazeroso também, né? Fica mais leve esse cargo para a gente. Então, fechando só essas perguntas, o que é ser esposa de pastor? Ser esposa de pastor. Eu já casei com o pastor, né? É diferente de alguém que casa com alguém e depois esse alguém decide ser pastor. E aí fica mais complicado porque ela talvez não esteja preparada para isso. Mas eu já casei sabendo que ele era pastor. Então, realmente não foi muito difícil por conta disso, né? Porque eu já sabia mais ou menos como que era. Mas casei sabendo que seria uma auxiliadora no seu ministério também, então eu tinha que ter a certeza de que eu estaria abrindo mão de muitas coisas, né? Mas consciente disso. É lógico que senti dificuldade, sim, né? Mesmo sabendo, na teoria, na prática, é diferente. Então, eu senti algumas dificuldades, mas já casei sabendo disso, né? E também por ser criada no Evangelho, para mim já era mais fácil também, né, na vida da igreja, no cotidiano, nos trabalhos, então já era mais fácil. Você falou de renunciar a algumas coisas, de ser auxiliadora. Como é que você vê esses termos, uma mulher que demonstra os ensinos e os conceitos bíblicos em pleno século XXI, com toda essa efervescência do movimento feminista, dentro de uma igreja conservadora? Como você lida com isso? Realmente, hoje está bem mais fácil para mim, né?
Inclusive, tem um livro que me ajudou muito. Eu quero até indicar, né, para algumas mulheres aí, que é Mentiras em que as Mulheres Acreditam e Verdade que as Liberta. Eu me senti muitas vezes, né, não realizada, né, no sentido da parte profissional, como eu falei, de ser simplesmente uma dona de casa e uma auxiliadora. Que hoje em dia a sociedade coloca isso como se fosse algo ruim, né? Ser apenas mãe, ser apenas esposa. Pode estar em todos os lugares, menos fazendo a vontade de Deus, como a Bíblia instrui, né? Então, hoje em dia é muito difícil, e realmente o feminismo entrou na igreja mesmo, né? Muitas mulheres só se sentem realizadas se tiver uma boa profissão, se for independente financeiramente, né? Então, como eu tive que abrir mão de meus empregos por conta disso, em alguns momentos eu confesso que eu senti, né? Tristeza e tal. Mas Deus sempre foi trabalhando, né, no meu coração para entender, e eu já pedi até perdão a Deus por este sentimento de tristeza, né? Porque hoje eu sinto a alegria de saber que estou fazendo o propósito dele, que é muito maior do que o meu. Ah, que bonito. Ainda na questão pessoal, como é o cortejo, o namoro com um vocacionado, com um chamado ao sagrado ministério, com um pastor? Na parte romântica que você fala? Me fala um pouco do início, como foi no início, a sua experiência e o que você recomenda e indicaria para as jovens solteiras e que têm interesse de um relacionamento assim. Sei. Na verdade, quando ele chegou aqui, não foi amor à primeira vista, né? Não foi amor à primeira vista, pelo contrário. Quando ele chegou, um paulista que ficava fazendo até brincadeirinha com os baianos, então eu achava ele até chato, implicava com isso, né? Não foi de começo, assim. Mas depois de um tempo, nasceu, né? Aquela atração de achar bonito e tal. E ficamos um tempo assim. Eu creio que eu primeiro, mas não sei, né? Ele percebeu também depois... Com certeza da parte dele também. E um dia ele perguntou para mim qual era o meu sentimento para com ele, se eu gostava dele. Aí eu falei que sim. E aí naquele momento ele já falou também que gostava e que teria a intenção de namorar comigo e que ia pedir o meu pai para namorar comigo, né? E eu lembro até hoje que ele... No primeiro dia de namoro, ele foi pedir, já levou uma Bíblia com dedicatória e tudo. E aí me pediu em namoro. Acho que foi até surpresa pro meu pai, assim, que ele não esperava muito, né? Mas já tinha 16 anos, né? Você tinha 16 anos? 16 anos. Qual que é o conselho que você dá para as mulheres que são noivas de pastores ou que são noivas de pessoas que estão estudando para ser pastores? Quais são os conselhos que você tem para essas mulheres? O conselho que eu dou é que venhamos nos sujeitar a Deus em primeiro lugar, né? E saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. E se realmente ela quer casar com um pastor, ela tem que estar disposta a casar não só com o seu esposo, mas com o ministério dele também, né? Porque existem muitas esposas que acabam assim... Eu não vou falar estragando, né? Mas prejudicando o ministério, porque tem outras coisas na sua visão de sonho e talvez coloque em primeiro lugar. Então, nunca colocar em primeiro lugar os seus sonhos, né? Mas colocar nas mãos de Deus e ver o que Deus quer para a sua vida e que você possa ser uma auxiliadora idônea naquilo que Deus chamou o seu esposo, porque na verdade o chamado é dele, né? Não é pra gente, Deus não nos chamou, Ele chamou o nosso esposo. Só que nós temos que ser auxiliadoras nesse chamado. Fale um pouquinho da família. Começaram a namorar com 16 anos, depois casaram. Quais os frutos deste amor e como vocês vivem hoje enquanto família? O nosso namoro durou apenas 8 meses. Contando com o namoro e noivado, né, 8 meses. Então foi muito rápido. Na verdade, quando eu casei, eu ainda tinha 16 anos. E ele teve que emancipar. Exatamente, ele teve que levar os meus pais para poder autorizar e tudo, né?
Então, eu casei assim, sem planejar nada do meu casamento, porque eu era tão criança ainda, tão imatura, que eu não escolhi nada. Não, eles que, vamos supor, meu esposo que combinou com a minha mãe como é que ia ser e tal, e fizeram do jeito deles. Na véspera, eu lembro que na véspera do meu casamento, eu tava brincando com as minhas amigas, contando piada, rindo, coisa que se fosse hoje, com certeza eu estaria muito ansiosa no meio das unhas, né? Mas naquele dia, não, eu tava tranquila, sem preocupação com nada. Então, foi muito interessante isso. E logo depois que eu casei, eu engravidei e ainda estava estudando, né, o último ano do ensino médio. Aí o fruto, né, a Keila, a minha primogênita, e depois de 4 anos, a Karen. São bênçãos em minha vida, né? E meu esposo, amo muito, graças a Deus. A cada dia a gente tem aprendido mais e mais um com o outro. É lógico que quando a gente casa, a gente vê as diferenças um do outro, né? De criação, de costumes. Ainda mais que ele era de cidade grande, eu de povoado, então é bem diferente, mas como na Bíblia fala, né, a gente vai moldando um ao outro, e hoje, graças a Deus, estamos bem melhores do que antes. Você falou sobre suas filhas. Qual é o conselho que você dá para as mulheres de pastores em relação aos filhos? Porque a gente sabe também que tem uma certa cobrança com os filhos, né? Serem filhos de pastores, tem que dar exemplo. Então, quais as dicas que vocês dão para as mulheres para lidarem com isso junto com os filhos? Realmente, é muito difícil, né? Porque a gente já é cobrada e os nossos filhos também, né? E a gente, como adulto, já entende um pouquinho mais, mas criança já fica mais difícil. Inclusive, minhas filhas, há um certo tempo atrás, quando crianças, se perguntassem para elas se queriam casar com pastor, elas não iam querer nunca casar com pastor. Né? E talvez nem ter filhos pastores, porque via que tinha dificuldade, né? No ministério, na vida de um pastor, não é fácil, e elas percebiam isso. Então, o conselho que eu dou é que as colegas, né, cuide de seus filhos e que também, assim, mostre as crianças a terem temor, ensine as crianças a terem temor ao Senhor, em agradar ao Senhor. Como eu disse, né? Não agradar os olhos, né, dos irmãos, mas fazer aquilo por amor a Deus, né? Se comportar na igreja, comportar não porque o irmão está vendo que é o filho do pastor que está bagunçando na igreja e tal, mas por quê? Porque é reverência na casa do Senhor. Então é a maneira como a gente deve ensinar os nossos filhos, né, a fazer aquilo, fazer a mesma coisa, só com uma intenção diferente, a intenção diferente no coração. Então eu acho que isso muda tudo. E hoje, com alegria no coração, eu vejo que as minhas filhas mudaram totalmente, né, a sua opinião, no sentido de que ser pastor é bênção, apesar das dificuldades que passamos, mas as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas também são muitas, né? E eu já ouvi da minha filha falando, né, que se o filho dela quiser ser pastor, que ela vai apoiar e que para ela seria um prazer. Então, com certeza, ela aprendeu, né, a lição. Muito diferente. Que bom. Você falou um pouco das dificuldades, né? Sei que tem muitas coisas, algumas até que são privadas, né, e mais reservadas do casal e da família. Mas qual é a maior dificuldade e a maior alegria em ser mulher de pastor? Como eu disse, acho que a maior dificuldade é isso, é abrir mão de muitos sonhos, abrir mão de estar perto da família, você ter que mudar de uma cidade, né, de um lugar para outro, e ouvir o chamado de Deus e atender, sem colocar na balança, né, que não é fácil, a gente nem dá opinião. Às vezes, meu esposo me perguntava sobre aceitar tal convite ou não, mas eu nunca quis colocar em xeque meu emprego ou minha família, no sentido de que isso iria pesar, né, na balança para ele. Então, isso aí é muito difícil, não é fácil, mas, como eu disse, né, quando a gente entende a vontade de Deus, fica mais fácil, mais leve. E o privilégio é de saber que nós estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus, e ser usado por Deus é um privilégio, né?
ser escolhido para aquele propósito que Deus quer fazer. E quando você se sujeita a isso, Deus faz, porque é Deus que coloca em nós tanto querer como realizar. E Deus trabalha, né, no nosso coração. Não é a Ilma querendo, mas o agir do Espírito Santo movendo o nosso coração para que a gente queira isso. Porque é isso, o plano de Deus não pode ser frustrado, então com certeza ele vai agir no nosso coração também. Ilma, a gente quer saber se você já lidera ou tem vontade de liderar algum grupo lá da igreja que você está. Tem algum grupo que você lidera, que você é à frente? Eu sempre gostei de trabalhar com adolescentes, né? Eu sinto mais facilidade de trabalhar com adolescentes. Não sei se porque eu casei adolescente, né? E assim, continuei trabalhando com adolescente aqui em todas as igrejas que eu passei, eu trabalhei com adolescente e talvez por me colocar talvez no lugar deles e tentar compreender a idade deles, né? E eu me sinto mais fácil trabalhar com adolescentes. Mas hoje eu estou trabalhando com a UCP, para mim é um desafio. Eu acho mais difícil trabalhar com a UCP, mas aceitei porque eu entendo que na seara do Senhor a gente tem que ver onde está precisando mais, né? E Deus me colocou ali, e é claro que é com muita oração, e Ele tem nos capacitado para também fazer um trabalho, né? Abençoado nas mãos do Senhor, para o Senhor. Mas a minha facilidade é mais com adolescentes. Mas ainda continuo com adolescentes na escola dominical, então sempre professora de escola dominical, eu estou com os adolescentes. Então agora nós estamos no segundo bloco, que é o lado B. Coisas pessoais, coisas que você gosta, momentos de cultura, de lazer. Eu já quero perguntar o que você faz nas horas vagas. Bem, nas horas vagas, agora, estou bem parada assim, né? Mas eu gosto de fazer caminhada, mas ainda não recomecei, infelizmente. Gosto de assistir filmes também. E como hobby, eu gosto de viajar, fazer compras. Que mulher não gosta, né, de fazer compras? Já tem um nome, né? Zara. Aí eu falar, sair com as amigas também, né? É muito bom a gente juntar as amigas para bater um papo, dar risadas. Então isso aí é muito bom. Fala pra gente como que é a Ilma dona de casa. Bem, a dona de casa, Ilma, eu faço geralmente quase tudo em casa, né? Mas eu tento ser bem planejada. Eu sou daquelas pessoas que gostam das coisas assim, de acordar já sabendo o que é que eu vou fazer, né? De planejar direitinho qual é o dia de lavar roupa, qual é o dia de fazer isso, de fazer aquilo. Eu confesso que eu não gosto de faxinar, detesto faxinar, mas faço também, né? Mas eu gosto de cozinhar eu gosto, né? Então, pra mim é um prazer. Fazer comida, pra mim, não é problema. Mas a casa, eu acho dificuldade. Mas, porém, eu gosto de casa limpa. Então, eu faço mesmo assim. É mal de família, nossa. Filme ou série? Você falou que gosta de assistir. Qual filme e série que te marcou e por quê? O filme que eu gostei muito foi aquele Como Eu Era Antes de Você. Eu choro toda vez que eu assisto. Eu achei muito romântico, triste ao mesmo tempo que eu brinco com o pessoal ri de mim, porque pra mim, eu falo, filme pra mim tem que ser assim, ou pra rir ou pra chorar. Se eu não rir bastante no filme, eu não chorar, esse filme não valeu a pena. E esse filme eu chorei muito, então me marcou muito, né? Série, eu gostei de uma série que tá passando não. Ai, gente, corta aí. A série que eu gostei é Uma Advogada Extraordinária, né? É de um autista. Então traz muitas lições pra gente, porque eu gosto de coisas realistas. Eu não sou muito de ficção, dessas coisas, eu gosto de coisa mais real. Então eu gostei muito dessa série. Conta pra gente quais as vantagens e as desvantagens de casar nova. As desvantagens, primeiro vou começar. As desvantagens é que você está muito imatura ainda, né? Você não está completamente preparada. Quem está preparada, mesmo com alguma idade assim mais avançada, talvez você não esteja.
mas os pensamentos, né? Talvez você, igual eu, casei nova, minhas amigas ainda não casaram. Talvez eu via minhas amigas ali sem casar, fazendo coisas que eu não podia fazer, né? Então, sentia falta em algum momento de me comportar como uma adulta, porque eu era mulher de pastor, mas eu tinha apenas 16 anos, então eu tinha que me comportar como uma adulta, até porque o pessoal esperava isso de mim ou cobrava isso de mim, então não é fácil. Então, a imaturidade, né? Eu creio que a imaturidade para lidar com coisas que tem que ser de adultos para lidar. E a vantagem é que hoje eu já tenho filhas grandes, né? E dá mais tempo de curtir agora, né? Com as filhas maiores e ainda... Anda com as filhas, parece que é irmã, né? Já falam isso mesmo. Eu agradeço. Então aí dá pra gente sair mais, sem muita preocupação, com filhos pequenos, porque agora já estão criados. Eu acho que é isso. A gente falou de filme, falou de série, um livro que te marcou. Eu acho que eu já até falei, né? Já citei aqui, então um dos livros que mais me marcou foi esse, né? Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Tem outros também que eu já li, né? Mães Intercessoras, Mulher Nota 10, Esther na Casa da Pérsia também gostei muito. De Garófalo? Não me lembro ao nome. Acho que é Emílio Garófalo. Agora aquele momento, ping-pong. Uma pergunta e uma resposta. Primeira coisa que vem na cabeça. Um versículo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Horas vagas. Descansar. Infância. Brincadeiras de casinha. Desafio. Não veio na mente. Desafio estar aqui no Pode Crer. Ontem. Imaturidade. Hoje. Crescimento. Amanhã. Progressão. Juventude. Muito boa. IPB. Uma família. Esporte. Vôlei. Uma viagem. Israel. Instrumento musical. Nossa, eu não tô muito. Instrumento musical, peraí. De ouvir, né? Saxofone. O que gosta. Chocolate. E o que você não gosta? Giló. É do meu time. Odeio também. Uma música. A bondade de Deus. Eu amo esse cântico. A bondade de Deus. Tem coragem de cantar um pouquinho? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Olha! Sonho. Sonho viajar bastante. Ter a minha casa própria. Não é uma coisa só, não. Pode ser, né? Se me perguntasse sonho, eu ia falar o de lá de Núbia. Tem um sonho maravilhoso lá. Não, mas uma viagem especial. Não tenho ainda assim na cabeça, não. Bastante, é um sonho de... Simples, é só ser missionário. É bastante. Não, eu já vou... Ele vai aposentar como pastor e depois eu vou fazer minha... Vamos lá. Um lugar. Bela Sombra. Um conselho. Conselho, busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. Família. Amor. Agora, suas considerações finais. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Eu espero que eu tenha atendido a expectativa e que vocês continuem, né, com esse programa, trazendo bastante novidades pra gente. Toda a equipe aí que está trabalhando ali, nos bastidores também, que Deus esteja abençoando a vida espiritual de cada um e a igreja também, né, do Senhor, que esteja fortalecendo a nossa fé, a progredirmos cada dia mais, sempre olhando para o alvo, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Oi, Ilma, foi muito prazeroso estar aqui contigo. Fluiu, né? Muito bom. O Senhor abençoe essa retomada de caminhada em Piatã, esse novo campo, e que a boa mão do Senhor conduza para que continue sendo um auxiliador idônea, cuidando do seu marido, da tua casa, cuidando do ministério que o Senhor te confiou, que é muito nobre, muito nobre. Embora seja muito desvalorizado aí fora, mas o Senhor abençoa os seus conforme a obediência do que a sua palavra determina. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras. Amém.